Próxima parada, estação entrevista. Já já nós vamos conversar com o Dr. Sebastião José Westphal, vice-diretor clínico do Hospital Marieta Conder-Bornhausen, mas eu começo falando sobre a nota do Conselho Municipal, Conselho Regional de Saúde, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, que tem como presidente o Daniel Knaben Hortelado. O Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei 3.268/57, regulamentado pelo Decreto 44.045/58, comunica que, em conformidade com o que precentua o artigo 25 da Resolução CFM número 2145/16 e nos termos do parecer aprovado na sessão plenária número 906, proferida nos autos da sindicância número 192/2020, que deu origem ao processo ético profissional número 54/2020, ocorrida no dia 13 de agosto deste ano, foi deliberado unanimemente, não consegui falar essa palavra, né? Unanimemente, pela interdição cautelar de exercício profissional do médico Gustavo Deboni da Silva, pelo prazo de 6 meses, contados a partir do dia 25 de agosto, não podendo o referido médico, durante esse período, exercer a medicina em nenhuma de suas formas, sob pena de infração aos artigos 17 e 18 do 100, Resolução CFM número 1931 de 2009, sem prejuízo das combinações estabelecidas no artigo 330 do Código Penal. Tais sanções poderão ser cominadas aos diretores técnico e clínico dos estabelecimentos de prestação de serviço médico e a todos os médicos que, direta ou indiretamente, concorrem para a desobediência da decisão referenciada. Bom, essa é a nota do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina. Dr. Sebastião José Westphal, vice-diretor clínico do Marieta Conder-Bornhausen. Boa tarde. Eu gostaria também de saber da posição, da situação do Dr. Deboni no Hospital Marieta. Boa tarde. Bom, o que eu posso lhe dizer realmente é o que é de conhecimento público, porque todo o processo do CRM corre sempre em segredo de justiça, né? Então, o Dr. Deboni, que é um médico contratado pelo hospital, ele era gerente médico do hospital, né? Ele é contratado pela direção administrativa, direção técnica, direção geral. Ele não tem qualquer vinculação, enquanto médico contratado, com o corpo clínico. E também para nós foi uma surpresa termos tido essa divulgação e que culminou nessa suspensão das atividades dele por um período aí de 6 meses, que é uma suspensão preventiva, vamos dizer assim, né? E que ainda vai ocorrer depois do julgamento do processo ético profissional, como consta na resolução do CRM, né? Houve algum tipo de denúncia, algum tipo de erro, alguma coisa que circulou dentro das dependências do Ruth Cardoso para que houvesse esse tipo de atitude? Olha, eu não saberia te informar do Ruth Cardoso, embora ele seja médico lá, eu não trabalho no Ruth Cardoso, mas aqui no Marieta nós não tomamos conhecimento, enquanto direção clínica, de nenhuma denúncia que foi feita à direção clínica. Se houve alguma coisa, foi a direção administrativa e os órgãos competentes, né? Mas na direção clínica, nós não chegamos a tomar conhecimento de denúncia que tenha sido efetuada. Até então, o senhor, como vice-diretor, trabalhava de forma conjunta com o Dr. Gustavo, com os demais integrantes do corpo médico do hospital, sem qualquer tipo de problema. Nós temos, assim, vamos dizer, uma diferenciação entre o corpo clínico, que é o corpo assistencial, que são os médicos que prestam assistência à população sem vínculo empregatício e de maneira de prolabore ou qualquer outro tipo de vínculo no Hospital Marieta. Esses compõem o corpo clínico.
E a parte administrativa, que no caso era o doutor Deboni, era gerente médico, essa é uma parte inerente à direção administrativa, à direção geral e à direção técnica. Então nós não temos assim ingerência ou um conhecimento maior das funções desempenhadas pelo Dr. Deboni. Até porque ele não fazia parte do corpo clínico, não nos cabia interrogar a respeito disso. O senhor não tinha contato com ele? Contato formal nas reuniões, quando acontecia a necessidade de uma reunião entre a direção clínica e administrativa, nós tínhamos um contato formal e ele, como representante da administração, explicava, pontuava as coisas que ele achava necessárias e nós argumentávamos do nosso lado até que se chegasse a um consenso. O senhor teve algum diálogo com ele depois do que foi divulgado através do Conselho Regional? Não tive como conversar com ele porque está inacessível assim nesse aspecto. A gente não pôde conversar com ele, ele foi suspenso as atividades, né? E ele se recolheu, eu não tive mais contato algum com ele. Posso lhe dizer que não tenho visto no hospital, até porque existe uma determinação vedando isso, né? Então eu não tenho visto ele no hospital. Ok, muito obrigado por sua atenção, Dr. Sebastião José Westphal, vice-diretor clínico do Hospital Marieta Koender-Bornhausen. Grande abraço ao senhor. Muito obrigado, até mais. Obrigado, doutor. Quando eu me referi a Ruth Cardoso, não, né? Eu me expressei mal até pelo hábito, né? Mas era Marieta naquela pergunta em relação a algum tipo de denúncia. Bom, vamos lá. A nossa competente produção, Morgana Fernandes, através desse contato, conseguiu outros contatos também. E o que diz o médico em questão, Dr. Gustavo Deboni da Silva, em nota, abre aspas, sempre exerci a medicina de forma íntegra e ética ao longo desses 20 anos de carreira. Logo tudo será esclarecido. Sobre a decisão preliminar, não tive ainda a oportunidade de me defender. E reafirmo, será realizada da forma correta. Isso apenas representa uma questão política em virtude do cargo que ocupava. Fecha aspas. O que diz o Conselho Regional de Medicina, além da nota divulgada de Santa Catarina? Nada. Estamos aguardando uma resposta através de e-mail solicitando entrevista. Nota oficial da direção do Hospital Marieta sobre o caso do Dr. Deboni. O Hospital Marieta, como sempre, agirá dentro da legalidade, acatando e cooperando com os órgãos competentes e de classe. Os fatos serão apurados conforme o sigilo do processo determina. A direção salienta que a instituição nunca havia recebido qualquer denúncia referente ao gerente médico. E o que diz a direção do Ruth Cardoso, através da secretária de saúde, o médico era contratado como cirurgião pela empresa terceirizada que presta serviço ao hospital. Segundo Leila Crócomo, ele já foi afastado. Tudo bem. É o que tínhamos para apurar de momento. Obrigado à nossa produção que apurou todos esses fatos aí, né? Hoje pela parte da manhã, Morgana Fernandes, para deixar claro o assunto, ou pelo menos abordar o assunto de uma forma que todos tenham o direito de se manifestar. Estação Notícia.